Olá, eu sou Fábio Bussinger e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu tenho o prazer em conversar com um grande amigo, o Milton Riso. O Milton é diretor de operações do laboratório Ouro Fino de Saúde Animal, um laboratório de produção veterinária farmacêutica. E foi uma conversa muito reveladora de um mercado em franca expansão, não só do ponto de vista de faturamento, mas do ponto de vista de investimento em ativos, em capacidade de produção, e ainda tem um potencial de crescimento gigantesco para o futuro. E o melhor para nós, profissionais das áreas de operações farmacêuticas humanas, é que é um mercado de produção muito similar, que vai absorver uma grande quantidade de profissionais que atuam hoje em operações farma-humana no futuro, por essa grande demanda de crescimento. Então, espero que vocês gostem e tem muitas informações relevantes para todos nós do mercado da farma-humana. Um grande abraço. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Olá, Milton, seja muito bem-vindo ao BCO PharmaCast, desse episódio especial que a gente vai falar de temas inéditos aqui que a gente não falou até hoje. Mas primeiro eu queria te falar que é um grande prazer tê-lo aqui conosco e tenho certeza que vai ter muita informação importante e relevante para quem vai estar nos escutando, nos assistindo. Enfim, obrigado aí pela tua generosidade do seu tempo. Imagina, Fábio, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com você aí. Acompanho muito tempo aí, me sinto bem nobre aí de estar com vocês aí, depois de tantas pessoas boas aí que tem conversado aí. Nosso amigo Alejo, a Maraí, a Dani, Rosalba, a Roberta, entre outros aí. Eu me sinto um privilegiado hoje com o podcast de poder conversar com tanta gente inteligente, profissionais brilhantes, e hoje é essa oportunidade com você. Imagina, mas então, meu amigo, vou te pedir para começar se apresentando. Qual é a sua posição atual, qual a empresa que você trabalha, apesar das pessoas já saberem que você trabalha na Ouro Fino pela introdução, mas fala um pouquinho do tamanho da sua operação, qual é a sua responsabilidade hoje na Ouro Fino. Claro. Eu estou há 5 anos na Ouro Fino, né, como diretor de operações industriais, né? Então, toda a cadeia de manufatura está debaixo dessa cadeira aqui, então, uma operação bem pesada, né? Nós temos em torno de 1.200 colaboradores, dos quais 486 colaboradores fazem parte dessa diretoria de operações aí, né? Nossa, bem grande a equipe de operações, hein? É bem grande, né? Hoje a Ouro Fino flutua ali entre terceiro e quarto indústria farmacêutica veterinária no mercado ali em termos de faturamento, né? Então a gente tem uma posição bem forte ali e uma operação bem grande, né? Nós temos a maior nacional, se eu não me engano, né? É a maior nacional. Hoje nós somos a maior indústria farmacêutica veterinária nacional, né? A gente está localizado aqui em Cravinhos, a 17 quilômetros de Ribeirão Preto, né? Então nosso site Fabril é aqui. Nós temos operação no México e na Colômbia e em mais de 30 países nós fazemos a distribuição dos nossos produtos também, né? Então, tem uma operação bem grande aí de logística internacional aí. Internacional, né? Uma companhia já bem posicionada internacionalmente. Que bacana. Exato. Que bacana. E aí eu vou te pedir, então, agora para você apresentar um pouco do seu histórico acadêmico, como é que você, apesar de você trabalhar na indústria veterinária hoje, farmacêutica veterinária,
mas você é oriundo da indústria farmacêutica humana, uma longa trajetória aí na farma humana. Conta um pouquinho aí para os nossos telespectadores e ouvintes um pouco da sua história. Como é que você chegou aí? Como que você entrou no mercado farmacêutico? Claro. Bom, eu sou formado em engenharia de produção mecânica, fiz 2 pós-graduação, né, em gestão de projetos e gerenciamento industrial. Estou na 3ª agora, na Fundação Dom Cabral, fazendo gestão de negócios, né? Precisamos ter uma visão mais estratégica. E eu venho do setor automotivo, né? Então, eu trabalhei por 10 anos aí no setor automotivo. Em 2007, eu tive o prazer de conhecer a indústria farmacêutica, né? Eu entrei na MS Farmacêutica. Era um momento que ela estava numa transição da fábrica de São Bernardo do Campo para Hortolândia, trazendo algumas fórmulas farmacêuticas. Então, tinha acabado de inaugurar a Hortolândia, então, né? Tinha uma questão bem forte ali de eficiência produtiva. E o nosso querido professor Vicente Falcone, junto com os consultores deles, estavam lá. E eu tive o privilégio de conhecer o Nelson Ramírez, que estava à frente desse projeto. E existia uma necessidade da MS em ter um engenheiro para olhar para a parte de excelência operacional. Perfeito. Então, a ideia foi montar uma área, né? Eu fui como coordenador de excelência operacional, para montar um time para trabalhar em parceria junto com os farmacêuticos, principalmente na transferência de tecnologia. Será que estamos rodando o nosso famoso OEE dos equipamentos na melhor performance, com a melhor disponibilidade, com a melhor qualidade? Então, esse foi o grande objetivo ali de entrar para a indústria farmacêutica, né? Então, agradeço muito aí a todo o time ali, o Carlos Sanches, que esteve à frente desse projeto, né? Então, reportava para ele, né? Tive grandes professores ali. E eu entrei por ali, Fábio. Então, confesso que foi um pouco assustador no começo, né? Você vem de uma indústria regulamentada, tudo certinho, né? O seu tack time ali, todos os ciclos de processo. E aí eu queria justamente fazer uma pergunta de como é que foi o seu primeiro impacto depois de 10 anos numa indústria automotiva que já, por excelência, já tem um longo histórico de trabalhar em excelência operacional, em excelente gestão de produtividade. Como é que foi esse seu primeiro impacto comparando seu histórico ao entrar numa indústria farmacêutica? Cara, foi diferente, assustador, mas a gente, como bom engenheiro, precisamos ser pragmáticos e olhar pelo lado positivo. Sem dúvida. Várias e várias oportunidades de várias melhoria. Oportunidades. Falei, cara, isso aqui é um oceano azul de oportunidades. Nós vamos reinar aqui, vamos fazer um monte de coisa. Então, foi muito bom. E todo mundo entra naquela, não, porque eu preciso produzir mais, porque a embalagem tem que produzir mais. E aí eu falei, gente, vamos fazer um famoso mapeamento do fluxo de valor, mas eu acho que a embalagem não vai ser tão gargalo. Vamos ver o que nós temos em termos de processo de fabricação. E aí foi literalmente colocar a mão na massa, entender como que fazia, porque você vem de uma indústria automotiva. A hora que você cai dentro de uma indústria farmacêutica, tem outras legislações, outras regulamentações. Então, acho que o primeiro passo foi entender o processo, né? Então, entender como que faz a pesagem, entender como que faz as etapas de manipulação, as compressões. Foi literalmente colocar a mão na massa, Fábio. Foram 6 meses operando máquina. Por quê? Para você poder liderar um time, você precisa conhecer o processo e o time. O time é fácil no dia a dia. Agora, o processo, como você regular uma compressora, qual a força de compressão, como que você está olhando para a sua revestidora, está saindo a famosa casquinha de laranja, de mexerica ali, não está? Como que a gente está fazendo isso, né? Então, foi muito bom olhar por esse lado aí. Então, no começo a gente foi entender o processo, montar o time, era uma área que só tinha eu, então nós tivemos que contratar alguns engenheiros, mas formar um time, né? Formar um time, mas principalmente trabalhar com quem estava dentro de casa, que tinha conhecimento e expertise. Então, a gente criou um time multifuncional ali, com químicos, farmacêuticos e engenheiros, que deu muita liga, né? E em 2008, lá atrás, com 4, 5 linhas, a gente já estava produzindo 20, 28 milhões de unidades embaladas de conteúdo. Que bacana. E eu te perguntei isso, cara, porque eu tenho
uma experiência pessoal de alguns anos atrás. Eu tive um contato, eu tive a oportunidade de fazer uma visita de benchmarking na Toyota, mas na França, numa planta lá na Normandia. E durante a visita foi um choque cultural para mim. Primeiro porque eu lembro até do número que eu vi na parede em vários lugares da fábrica que tinha um famoso takt time lá de 11 minutos e 43 segundos. E a pessoa falou, a cada 11 minutos e 43 segundos tem que sair um carro lá no final da linha. Se não sair, nossa performance não vai ser atingida, nossa meta não vai ser atingida. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, isso daí deve ser igual a EE lá, a referência de 100%, mas isso deve dar uns 50%, 45%. Eu perguntei, mas qual é a performance de atingimento dessa meta, desse takt time? Ele falou 99% a média. É impressionante. Eu fiquei algum tempo lá no final da linha e a cada 11 minutos e pouco saía. E o que me chamou a atenção, porque eu comecei na visita a querer entender qual era o componente cultural que fazia aquilo ser muito padronizado, muito certinho. E eu lembro da esteira, aonde o carro passava, que ia sendo montado, a esteira era móvel, a esteira não parava. A pessoa ia montando e naquela estação tinha um determinado tempo. Se ele não montasse, passava para outra estação, ele tinha que apertar um botão para parar a linha porque deu problema. Se ele parasse a linha 3 vezes no dia, ele tinha perdido completamente a meta. E eram muito agressivos. E eu vi que um dos fatores, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, um dos fatores que me chamou muita atenção foi a dedicação e a importância que eles davam ao treinamento dos operadores para eles entrarem numa linha de produção e começarem a produzir. Existia toda uma estrutura de treinamento prévio. Ninguém entrava para produzir na linha sem ter certeza que estava certificado com os mais altos padrões, fazendo prova prática e tudo isso. E na indústria farmacêutica não tinha aquela realidade, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente coloca um novo funcionário para treinar do lado de alguém mais experiente já na prática. Como é que você enxergou, quando você chegou na indústria farmacêutica, que se a tua experiência prévia também era dessa questão de grande investimento no treinamento das pessoas? Não, sem dúvida, Fábio. Como você colocou muito bem, a indústria automobilística, né, automotiva como um todo, ela traz, né, que o maior patrimônio são os colaboradores. Então, onde nós precisamos investir tempo é na qualificação da nossa mão de obra, né, dos nossos colaboradores. Não foi diferente comigo também, né? Então, tem sim, a gente carrega muito aquela questão de defeito zero, né? Então, quando a gente olhou, por exemplo, você numa indústria automotiva, você só vai para a linha depois de você passar pelas provas. Então, você entra, você fica em torno de 30 dias conhecendo os processos como padrinho, mas lendo todas as instruções de trabalho. Então, você só vai para a linha depois que você decorou e que você fez uma prova onde a tua nota mínima de 10 é 9. Agora, fazendo um jabá para mim, hoje em dia não precisa mais ler, né? Hoje em dia você tem os vídeos do QR Trainer, as certificações do QR Trainer, Exatamente. Só fazendo um jabá. Inclusive, nós temos aqui na Ourofino, tá? Eu sei, então, pô. As nossas instruções estão lá com os treinamentos auditáveis, né? Então, o nosso RH trabalha muito forte nisso. Mas acho que foi a grande virada que nós fizemos foi isso, sabe, Fábio? Investir na capacitação dos nossos colaboradores. Então, nós começamos no básico, né? O Lean Manufacturing é uma metodologia, né? É uma cultura. Então, nós escolhemos quais seriam as ferramentas apropriadas a implementar na ocasião, na época, e começamos a fazer todo um trabalho de base, né? Com facilitadores, entender como que funcionava. Então, o grande investimento foi nos times, em capacitação operacional dos times. Porque os equipamentos, cara, você compra os equipamentos de última geração, com os técnicos, eles vêm, fazem os treinamentos. Então, nós investimos muito nisso. E, na época, a gente tinha uma gama muito grande de produtos e de equipamentos. Então, você tinha
vários equipamentos de vários fabricantes. E isso é complexo para você treinar. A maioria das indústrias farmacêuticas no Brasil, né? Construíram um parque da FCE Pharma dentro das suas plantas. Exato. E aí começa as complexidades. Imagina meu estoque de peças, né? Como que fica? Treinar todo mundo, os técnicos de manutenção em todos os equipamentos, sistemas elétricos, enfim. Exato. É assim, você vai lá dar um treinamento numa linha, numa blister, é uma coisa, numa linha contínua é outra coisa. A encaixotadora é automática, não é automática. Então, foi muito investimento nisso, né? Então, a gente investiu bastante, tinha todo o suporte da Falcone ali por detrás, dando toda essa questão para a gente. Em 2008, nós tivemos a famosa crise na Bolsa dos Estados Unidos, né, que acabou afetando um pouco, e houve uma reestruturação na MS, e eu acabei assumindo uma gerência de produção, continuei com a excelência operacional e a manutenção interna. Então, comecei a ter uma visão mais holística ali da manufatura ali dentro, ali, né? Claro. Então, isso trouxe grandes oportunidades para nós e eu fui cada vez mais entrando ali, né? E aí a gente começou a ter resultados expressivos, porque 2007 foi um ano de implementar, 2008 continuamos a implementação, 2009 começamos a colher vários frutos, padronização de tempo, de processo, padronização de setup, o famoso setup externo, setup interno, simplificado, completo. Então, a gente olhou muito para isso, né? Começar a trabalhar com lotes em campanha, qual que era o tamanho ideal do lote. Então, a gente veio trazendo bastante isso no nosso dia a dia. Em finalzinho de 2010, eu recebi uma proposta e aí fui para a Eurofarma. Onde a gente se conheceu. Então, foi dezembro de 2010, e aí a gente já entrou em janeiro ali de 2011, trabalhando bem forte ali, que também era um momento de expansão do Bloco 7, ali, o famoso Bloco 7 ali, e foi muito bacana o período ali, né, sentado na cadeira de produção e manutenção também, e ajudando bastante na excelência operacional ali. Então, com grandes pessoas ali, Tassiana, Ivanete, Fábio Bussinger, né, o nosso querido professor aí, Maurício Bilha, aí, que a gente aprendeu muito no famoso chão de fábrica, né? Você sabe que eu decorei os nomes dos produtos e as velocidades que eles rodam até hoje, né? Com certeza melhoraram, mas até hoje a gente tem isso e muitas coisas a gente implementou aqui, sabe? Eu acho que o famoso fluxo de processo, as unidades vendidas com as unidades produzidas, né? Hoje aqui o conhecimento é uma construção de uma casinha, vai colocando tijolo a tijolo e você vai levando isso tudo ao longo da sua carreira, né? Exato, e foi muito bom, né? Eu brinco que eu tive grandes professores, né? Carlos Sanches, Maurício Billy. Não é à toa que essas pessoas chegam aonde chegaram, não é à toa, sem dúvida nenhuma. São grandes empreendedores, empresários, né, que têm um foco muito grande no cuidar das pessoas, no olhar nas pessoas, né? E são grandes empresas que são líderes de mercado aí. Então, por mais que a gente está na veterinária, a gente acompanha no mercado farmacêutico, não é tão grande, então a gente consegue acompanhar a evolução das empresas aí. E nós ficamos na Eurofarma até abril de 2017. Então, foi esse período que eu tive ali de muito aprendizado. Pudemos comprar vários equipamentos, ver o crescimento orgânico da companhia, né? Acho que foi muito bacana passar pelo processo de internalização da companhia, né, com as suas subsidiárias. Acho que foi um período muito grande ali de aprendizado. Em 2017, saindo da Eurofarma, eu recebi o convite para vir para Ouro Fino. Confesso, falei, putz, mercado veterinário é diferente, outras legislações, como que vai ser? Mas tive uma grata surpresa, né, em se tratar de Ouro Fino, e aí as histórias muito parecidas, sabe? MS começou lá atrás, de uma farmácia, Eurofarma começou lá atrás com o Dr. Galeano Billy de terceirização, Ouro Fino não foi diferente, né? 2 mineiros, um de Confidentes, outro de Ouro Fino, por isso que chama Ouro Fino Saúde Animal. Ouro Fino, Começou pequenininho, com um produto,
Então, a história é muito bonita, né? E investiram muito, né? Hoje nós temos um parque industrial, um dos mais modernos, posso afirmar isso para você, em termos de planta farmacêutica e biológica, tá? Então, nós temos dois sites, duas plantas, né? Na realidade, aqui muito avançada de biológicos. Modernos do ponto de vista de Modernos. tecnologia e tudo isso. Mas sobre essa questão agora do ouro fino, tem uma série de assuntos que eu acho que você pode contribuir com muita gente, Claro. sobre esse mercado. E eu vou tentar estruturar um pouco a lógica da conversa. Primeiro, os processos de fabricação, tipo de produto, eles são muito similares, apesar da Humana ser regida do ponto de vista de regulamentação pela Anvisa, nós temos a saúde animal regida pelo MAPA, e eu queria que você conversasse com a gente primeiro o seguinte: como é que você vê hoje, do ponto de vista de exigência regulatória, de controles, de auditorias, o mercado farmacêutico e o mercado veterinário farmacêutico? Porque a gente vai falar um pouco mais à frente que o mercado veterinário vai ser, sem dúvida, um grande campo de atuação para vários farmacêuticos que hoje atuam no mercado humano. Então, começa pontuando a sua experiência, a sua visão sobre as exigências regulatórias, como é que o MAPA está caminhando, como é que você está vendo esse cenário? Fábio, é muito boa a sua pergunta. É muito idêntico à Anvisa, tá? Por mais que nós somos é o MAPA que faz toda a fiscalização, né? Mas a instrução normativa IN13, ela é muito similar às nossas RDCs, tá? Seja a 17 ou 301. Então, assim, por exemplo, nós temos aqui um site com todas as fórmulas farmacêuticas. Eu tenho uma área dedicada de hormônios, onde eu tenho toda a parte de sistemas de água dedicado para hormônios, a parte farmacêutica, comprimidos, também dedicada, sólidos, líquidos, os semissólidos, também dedicado. Injetáveis é uma área asséptica com o mesmo grau de exigência. Nós precisamos fazer toda a questão de média-fio. Os produtos passam por toda o mesmo critério de desenvolvimento e registro de produtos. Então, o produto farmacêutico aí leva de 3 a 4 anos para você ter entre você desenvolver e ter a liberação do MAPA. Um biológico, uma vacina, pode chegar a 10 anos. Perfeito. Então, você tem que fazer todos os seus estudos de estabilidade, T0, T1, T2, T3. Mas isso é um movimento mais recente do MAPA ou já é algo bem antigo? Eu estou te perguntando pelo seguinte: vocês, profissionais da indústria veterinária, que estão hoje atuando no mercado, vocês ajudaram o MAPA a construir esse arcabouço regulatório? Como é que foi esse processo mais recente? Porque eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou compartilhando o que eu tinha de informações até então. Eu sempre escutei que o MAPA era muito menos exigente do que a Anvisa do ponto de exigência regulatória. E agora, recentemente, como eu passei a ter um contato muito mais próximo com a Ouro Fino, eu escuto justamente ao contrário. Eu escuto esse discurso que você está falando, que eles são muito exigentes, que os processos são muito semelhantes. Enfim, isso é algo recente ou é algo que já vem a longo prazo? Não, Fábio, já vem a longo prazo, tá? Eu entrei em 2017, mas isso já vinha, né? A última revisão dessa instrução normativa foi, se eu não me engano, foi em 2003. Perfeito. Então, todas essas questões legais e regulatórias, elas já vêm, tá? Nós somos auditados anualmente pelo grupo de auditores que vem aqui. Então, é muito similar, é muito idêntico. Biológico com um grau de exigência muito grande, por nós termos aqui uma planta nível 4 de biossegurança, uma outra planta de última geração, uma das mais modernas aí da América Latina, e nível 2 de biossegurança, mas é muito exigente. Então, a garantia de qualidade ela precisa ser muito bem estruturada, muito bem atuante. A qualidade é que ela reporta direto para o CEO da companhia, para ter mais autonomia, e são as mesmas áreas. Então, você tem a área de controle de qualidade, você tem a área de garantia de qualidade, a área de auditoria, os fornecedores têm que ser homologados, você tem que fazer as auditorias nos fornecedores.
Nós estamos trabalhando agora com a implementação de qualidade assegurada. Então, Perfeito. existe uma legislação do MAPA muito similar, muito forte, em termos de complexidade, muito idêntica à da Anvisa, em questões de biológica, acho que até um pouco acima. Assim. Acima. Até mesmo para a gente ver como que é feito toda a produção e como é feita o escoamento e os controles rigorosos com a nossa vacina de febre contra a aftosa. Perfeito. Então, é um mercado aí de 300 milhões de doses que você tem que ter uma produção validada há 6 meses antes, com teste interno. Imagina o seguinte, eu faço todos os controles em processo, testo a minha vacina, aí eu pego a vacina, mando para o MAPA e ela vai fazer os mesmos testes com o MAPA, para garantir que está tudo com a para liberar para venda. Então, existe um grau... até mais rigoroso que a farmacêutica, então. Né? Exato. Não adianta só o controle interno meu, eles vão fazer o controle dele na parte de vacinas. Muito interessante. Então, para você ver, nós temos uma área de qualidade aqui em torno de 100 colaboradores, são farmacêuticos e químicos. Isso que eu ia agora te perguntar, pelo que eu estou escutando, você falando, a indústria de medicina veterinária, da indústria farmacêutica veterinária, é um grande campo de atuação, um grande mercado para profissionais diversos que trabalham em operações farmacêuticas hoje, sejam eles os próprios farmacêuticos, mas engenheiros, mecânicos, eletricistas, pessoal de qualidade de uma forma geral, enfim. É realmente uma área que potencialmente vai ter uma grande expansão de mercado de trabalho para profissionais de área de operações farmacêuticas? Sem dúvida, aí já tem, Fábio. Vou dar exemplo do Ouro Fino. Eu venho do mercado humano, meu gerente executivo vem do humano, o gerente de manutenção e engenharia vem do humano, o gerente de planejamento, PCP, vem do humano, a nossa diretora de qualidade veio da humana, o nosso gerente de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico vem do humano, o nosso time de P&D são formados por químicos, farmacêuticos e alguns veterinários. Então, assim, a turma, a indústria veterinária precisa só ter veterinário. Não, nós precisamos dos farmacêuticos. É um processo farmacêutico. Então, nós temos aqui os times formados por veterinários, por químicos, por farmacêuticos, por biólogos. Então, tem uma enorme área para o mercado aí, para quem está no segmento humano, Fábio. Isso é nítido, né? Principalmente as áreas de operações industriais, né, uma área muito forte, os mecânicos, os analistas de qualidade, né, todo o pessoal da farmacovigilância, são os farmacêuticos. Então, por quê? As análises são as mesmas, independente ali do produto ser veterinário, o grau de exigência são os mesmos. Então, você precisa ter aqui estabilidade do produto, você precisa ter todos os controles. Um comprimido, cara, vou ver dureza, solidificação. Então, são os mesmos controles. A hora que você entra dentro da fábrica, você vai ver... Você fala uma indústria farmacêutica e você nem sabe se é veterinário ou se é humano. Exato. Interessante. As cabines de pesagem, tudo com fluxo laminar para você ter controle, toda a parte de intertravamento. Eu tenho leito fluidizado aqui. Nós temos vários equipamentos aqui que são os mesmos da humana. Nós estamos startando agora um liofilizador para vacinas de animais de companhia. Então, assim, o processo de fabricação e os seus controles de processo, de desenvolvimento de produto, até mesmo de registro, tá? As questões regulatórias são os mesmos. E é interessante porque aí agora eu começar a falar um pouco de mercado, de potencial de mercado, porque você tem ideia de quantas indústrias veterinárias hoje em dia estão instaladas produzindo produtos no Brasil? Fábio, nós temos o Sindan, tá? No Sindan ali, capitalizado ali, é como se fosse Sindus Pharma ali, tá? Uhum. Mas hoje ali, eu não tenho esse número exato. Tem poucas empresas, né? Muito menos que a indústria farmacêutica. Muito menos, mas assim, eu posso garantir para você ali, cara, que no mínimo ali no Sindan ali deve ter umas 15, 20 empresas. Perfeito. No Brasil, a gente tem mais de 300 fabricantes de medicamentos hoje. Na realidade, muito mais do que isso, mas considerando um volume de venda significativo. Sim. Mas por que eu estou entrando nesse assunto? Porque hoje, o que eu tenho a percepção
é que o mercado veterinário farmacêutico está num momento que a indústria farmacêutica humana viveu lá no início dos anos 2000, onde teve a grande expansão do mercado farmacêutico humano no Brasil. E naquele momento, você passou por isso, como todos nós passamos, o investimento em aumento de capacidade, em construção de plantas, em aumento de postos de trabalho na área de operações farmacêuticas foi gigantesco, tá? E hoje a gente está tendendo em valor, o mercado farmacêutico humano continua crescendo a 2 dígitos. Ano passado cresceu 14%, segundo a IQVIA. Mas como eu acompanho o crescimento também em unidades, o mercado total farmacêutico humano já não está crescendo em unidades na mesma proporção que ele cresce em valor. A gente já está tendendo a uma estabilidade, tá? E aí você vê algumas empresas grandes continuam crescendo em unidades 2 dígitos, mas várias outras pequenas estão diminuindo também em 2 dígitos. A gente está tendo uma concentração de unidades produzidas em poucas empresas. Saiu uma reportagem no Panorama Farmacêutico, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, ou há um mês atrás no máximo, que hoje 15 empresas farmacêuticas concentram 62% de todo o volume produzido no Brasil. Uhum. E o mercado veterinário, eu vejo que hoje está ao contrário. A gente tem um potencial de crescimento, de expansão gigantesco. Eu não sei o ranking, aí você vai poder falar para a gente qual é o ranking de faturamento do mercado veterinário brasileiro em relação ao mundial, mas aí eu vou te dar um dado, uma percepção pessoal minha, que eu dei uma cachorrinha de presente para minha filha há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás. E agora eu comecei a ir a veterinário, comprar medicamento, e eu caí para trás com o preço médio do produto veterinário em relação ao humano. É no mínimo o dobro. O mesmo produto é no mínimo o dobro. Então eu fico imaginando, a margem da indústria veterinária deve ser mais atrativa do que a margem de produtos farmacêuticos. E todo mundo tem hoje em dia, com a pandemia, então, todo mundo comprou. E aí eu estou falando no mercado pet, mais o mercado de produção, que vocês chamam, né, de grandes animais, que cresce muito no Brasil. Como é que você vê essa questão da movimentação? Você sabe em valor, em reais, qual é o tamanho do mercado veterinário hoje no Brasil? Hoje o mercado veterinário no Brasil é um mercado de 8 bi. 8 bi? 8 bi, só que quando você olha pet é um mercado de 46 bi, só pet. Só que aí você tem que tirar a parte farmacêutica veterinária, que aí cai ali para os seus 3, 4 bi. Você vê, a indústria farmacêutica ano passado, segundo os dados da IQVIA, foi um faturamento de em torno de 88 bilhões de reais. Esse mercado veterinário, então, de veterinário farmacêutico, é 1/10 do mercado humano. Exato, mas tem grandes oportunidades, principalmente com a humanização dos pets, né? Sim. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho também, momento de pandemia, fui lá, compro um Shih Tzu bonitinho, tal. Já coloca para dormir do lado da cama com você. É igual um filho, né? Nós fomos para casa dos meus pais e tem que pingar o colírio nele. E eu esqueci. E eu também pingo um colírio por conta do acidente que eu sofri no passado. Fui comprar meu colírio. Beleza, fui lá, comprei um colírio, R$22. Aí minha esposa falou, esquecemos o colírio do cachorrinho. Fui comprar, R$57. É isso mesmo. Então, é um mercado, Fábio, muito grande ainda. É um mercado que tem uma oportunidade muito forte, tá? Principalmente quando você vai para animais de produção. Acho que o grande segmento que entra ali são as questões de vacinas, para você ir numa linha muito forte de preventivas, tá? Então, quando a gente olha ali para animais de produção, que são os gados, os grandes, então você tem o segmento de leite, de corte, de reprodução.
Então, tem muita oportunidade, muita associação de moléculas, muitas patentes que vão cair ainda. PET é um mercado muito similar ao humano, é um mercado de distribuição, então você trata direto com as grandes distribuidoras, e eu vejo uma grande oportunidade ainda, porque tem muito consumo de medicamento do humano que os veterinários recomendam e prescrevem para o PET. Então, nós temos uma oportunidade gigantesca, desde oncológicos, injetáveis. Nesse cenário, você acredita que a gente deva ter novos entrantes, fabricantes, sendo instalados no Brasil também no futuro próximo? Eu acredito que sim, mas principalmente quando você pega aí as grandes empresas, também tem uma concentração entre 5, 6 empresas ali, no qual a gente flutua entre terceiro e quarto. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande, Fábio, para o segmento PET, principalmente na questão de suplementos e alimentação. Então, vai ter muita oportunidade, como está tendo, né? E eu vejo uma grande oportunidade aí para quem está aí no segmento humano que venha migrar aí para o segmento veterinário, que é tão competitivo quanto. Então, o que a gente vê, né? Muitas empresas novas, muitas empresas lançando produtos, muitas empresas investindo em CAPEX, dobrando o seu tamanho, porque chega um ponto que você precisa fazer expansão de área. Eu estou há 5 anos aqui, faz 5 anos que a gente faz ampliação da fábrica. Que bom. Eu ainda brinquei com o pessoal, falei, precisamos comprar mais terreno. Nós temos aqui 180 mil metros. Então, a gente já chegou num ponto que, eu tenho mais 2 áreas para ampliar. Então, eu vejo uma crescente muito grande, Fábio. E é interessante escutar isso, porque quando a gente olha para o mercado de operações farmacêuticas humanas no Brasil, vem acontecendo um fenômeno de alguns anos para cá. Se a gente for ver, você tem pouquíssimas indústrias multinacionais ainda fabricando no Brasil. A grande maioria fechou as suas operações no Brasil ou passou a importar produto acabado de suas plantas fora do Brasil ou terceirizou a produção em empresas grandes nacionais. E várias empresas pequenas também fecharam. Então, do ponto de vista de oportunidade de vagas de trabalho, o setor de operações farmacêuticas ele vem diminuindo essa quantidade de vagas disponíveis. Apesar da gente ter poucas empresas muito grandes expandindo e contratando gente, mas não é a mesma quantidade de pessoas em relação a todos os postos de trabalho que foram fechados dessas várias fábricas que foram fechadas e encerradas as operações nos últimos anos. Então, o mercado profissional de operações farmacêuticas ele está cada vez mais competitivo por essas vagas. E aí a gente escutar que existe em paralelo um mercado veterinário farmacêutico em grande expansão pode equilibrar essa questão de oferta e demanda de profissionais e, sem dúvida, vai ser um campo de atuação aí para muita gente no futuro, né? Eu não tenho dúvida disso, Fábio, mesmo porque as grandes empresas, elas sempre são um braço da humana, né? As veterinárias. Várias têm divisão você pegar aí, veterinária. É um spin-off da Pfizer, MSD com MSD. A Elanco é da Eli Lilly, né? A própria Boehringer, que comprou a Merial. Então, você tem todas essas questões aí, né? A própria Eurofarma, que tem a Pearson. Então, tem tudo isso. A Biolab com a Avert, a União Química com a Gener. Então, o que a gente vê é uma similaridade muito grande e uma oportunidade gigante, até mesmo de indústrias humanas que não olhavam para o mercado começar a olhar. Porque eu já tenho a operação. Claro. E é um mercado que está em franca expansão. Quando você pega a questão de PET, o mercado explodiu e deu uma visibilidade muito grande na questão de pandemia. Os mercados de vacinas também vão crescer muito. Nós tivemos uma visibilidade. Nós recebemos um ministro aqui. Os diretores da Anvisa vieram aqui olhar uma planta que nós temos aqui, que é uma plataforma de vacinas recombinante. Então, eles olharam e falaram, cara, essa planta é uma planta, hoje ela é predisposta a ser certificada FDA. E me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro
que algum tempo atrás a gente conversando, você fez uma menção que me chamou a atenção, que do ponto de vista de produção de biológicos, a área veterinária ela é mais avançada tecnologicamente no Brasil hoje do que a humana. Isso é verdade? Eu entendi corretamente? Fábio, posso dizer para você que no segmento que a gente está de biológicos aí, ela está avançada sim. Eu não tenho os dados da farmacêutica humana, mas em termos de veterinária, nós estamos muito avançados com questões de vacinas biológicas, né? As plataformas, visto que no momento de pandemia, as 3 principais empresas do Brasil aqui, elas teriam condição de produzir tanto vacinas com vírus vivo, inativada, quanto com outros processos. O que determina aí o seu biológico é a sua linhagem celular, o seu processo produtivo, né? Claro. Então, eu vejo muito à frente, assim, porque nós temos plantas já para isso. E a hora que você olha, que começaram a olhar o Brasil, teve que construir planta. Tira a Fiocruz, tira o Butantan, ninguém tinha uma planta preparada. O exemplo é a nossa aqui, que nós temos que fazer alguns ajustes, alguns controles, algumas questões de nível de garantia de qualidade ali que precisaria, mas a parte estrutural já estaria muito à frente, né? Então, nós temos vacinas aí de última geração hoje sendo fabricada no Brasil para o segmento veterinário. Que bacana, que bacana. Cara, foi um grande prazer conversar com você, Milton. Muito obrigado. Eu aprendi demais com esse bate-papo. É um campo completamente novo para mim, então tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos escutando também. Muito obrigado pela sua generosidade e parabéns pelo sucesso que você teve na sua carreira, sucesso aí à frente da operação do Ouro Fino, de todos os colegas aí, que eu também conheço, bastante gente que está trabalhando com você. Enfim, meus parabéns e sucesso nessa jornada. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado aí por poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aí, vem aprendendo dia a dia aí. Tivemos grandes professores aí com você aí. E é um prazer poder compartilhar aí. Obrigado mesmo aí por esse tempo junto aqui. Obrigadão, um grande abraço, Milton. Tchau, tchau.